No vídeo de hoje, vamos falar sobre triângulos, mais especificamente sobre as características iniciais dos triângulos. Tendo em vista a geometria plana, em um triângulo temos os seguintes elementos. Então vamos desenhar um triângulo aqui. Os primeiros elementos são os vértices, que podemos representar pelas letras maiúsculas A, B e C. Além disso, temos os lados em um triângulo. Neste triângulo, temos os lados AB, BC e AC. Poderia ser CA também. Também temos os ângulos internos, que neste caso, no vértice A, temos o ângulo alfa, no vértice B, temos o ângulo beta, e no vértice C, temos o ângulo gama. Também temos os ângulos externos. Para construir os ângulos externos, iremos projetar os lados do triângulo. E no vértice A, temos o EA, ou seja, o ângulo externo do vértice A. No vértice B, temos o EB, o ângulo externo do vértice B. E no vértice C, temos o EC, o ângulo externo do vértice C. Então, para os ângulos externos, temos EA, EB e EC. E, por fim, podemos perceber nos triângulos a seguinte característica, que não possui diagonais. Reconhecidos os elementos de um triângulo, iremos agora abordar a condição de existência de um triângulo. Temos a seguinte observação na geometria plana. Em um triângulo, a soma das medidas de dois lados deve ser maior que o terceiro lado. Ou seja, se somarmos as medidas de dois lados de um triângulo, teremos que ter um resultado que é maior que a medida do terceiro lado que não foi utilizado na soma. Então, temos as seguintes medidas para exemplificar: 3, 4 e 5. Vamos somar o 3 mais o 4, e isso resulta em 7. E 7 é um número maior do que 5, que é o terceiro lado. Portanto, passou naquela condição de existência. Agora vamos testar as medidas 3 e 5. 3 mais 5 resulta em 8. E 8 é um número maior do que 4, que é a terceira medida. Portanto, passou na condição de existência. E agora, vamos testar as últimas duas medidas, 4 e 5. Faremos a soma de 4 mais 5, que resulta em 9. E 9 é maior que o terceiro lado que não foi utilizado na soma, que é o 3. Então, 9 é maior do que 3. Portanto, também passou no teste da condição de existência. Isso quer dizer que, ao efetuar essas três análises e elas serem aprovadas no teste, podemos concluir que com estas três medidas temos um triângulo. Então, podemos concluir que forma triângulo. E poderíamos desenhar a seguinte exemplificação: um triângulo com as medidas 3, 4 e 5. Mas se tivéssemos as medidas 1, 2 e 5? Ao somarmos as medidas 2 e 5, obtemos como resultado 7. E 7 é um número maior do que 1, portanto, passou no nosso teste. Vamos verificar agora as medidas 2 e 1. 2 mais 1 resulta em 3. E 3 é menor do que a terceira medida, que é 5. Portanto, falhou no nosso teste. Se, em uma das análises que nós efetuarmos, houver uma falha, já podemos concluir que não forma triângulo. Ou seja, com estas três medidas, 1, 2 e 5, não conseguimos formar um triângulo, tendo em vista que a soma de duas medidas, que são o 1 e o 2,
não resulta em um número maior do que 5. Se fôssemos desenhar um esboço dessa situação, teríamos essa possível representação. E se tivéssemos as medidas 3, 3 e 6? 3 mais 6 resulta em 9, e 9 é maior do que 3, portanto, passou no nosso teste. Mas, se pegarmos as medidas 3 e 3, teremos o seguinte: 3 mais 3 resulta em 6, e 6 é igual a 6, portanto falhou, porque teria que ser maior. Como não resultou em um número maior do que a terceira medida, que no caso era 6, falhou no teste da nossa condição de existência. Podemos concluir então que com essas três medidas, 3, 3 e 6, não podemos formar um triângulo, ou seja, não forma triângulo. Uma possível representação dessa situação seria a seguinte: teríamos a medida 6 e as duas medidas 3 ficariam exatamente em cima da medida 6. Não teria como formar um triângulo com essas três medidas, pois formariam apenas uma linha sobreposta. Outra característica que temos inicialmente nos triângulos é com relação à classificação dos mesmos. Como podemos classificar os triângulos? Podemos classificar com relação aos lados e com relação aos ângulos. Vamos começar fazendo a classificação quanto aos lados. Com relação aos lados, um triângulo pode ser escaleno, e teríamos essa possível representação. Em um triângulo escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. Observem que nesta figura, cada um dos lados teve uma quantidade de risquinhos. Tivemos um lado com um risquinho, um outro lado com 2 risquinhos e um outro lado com 3 risquinhos. Quando isso acontece numa figura, isso quer dizer que estes 3 lados, embora não saibamos as medidas, eles têm medidas diferentes. Então, a quantidade de risquinhos que fazemos dos lados simbolizam se os lados têm medidas iguais ou diferentes. Fique bastante atento com relação a isso. A outra classificação que temos para os triângulos com relação aos lados é a classificação que recebe o nome de equilátero. E podemos ter a seguinte representação geométrica. Observem que os 3 lados possuem um risquinho apenas. Isso quer dizer que os 3 lados possuem a mesma medida. Então, em um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Ou seja, todos os lados são congruentes. E temos a classificação que recebe o nome de isósceles. Podemos observar a seguinte figura. E a característica de um triângulo isósceles é que ele possui 2 lados com medidas iguais. Com relação aos ângulos, podemos ter as seguintes classificações. Retângulo. Um triângulo retângulo pode ser representado com a seguinte figura. E o triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Lembrando que podemos representar o ângulo de 90 graus com aquela simbolização do quadradinho com um pontinho, conforme a figura. A próxima classificação com relação aos ângulos recebe o nome de acutângulo. E podemos ter essa seguinte representação geométrica. Um triângulo acutângulo tem 3 ângulos agudos. Mas o que é um ângulo agudo mesmo? Um ângulo agudo é um ângulo com medida entre 0 e 90 graus. Então, nesta figura, tanto o ângulo alfa, quanto o ângulo beta, quanto o ângulo gama são ângulos que têm medidas entre 0 e 90 graus. E por fim, temos a classificação obtusângulo. Um triângulo recebe a classificação de obtusângulo quando possui um ângulo obtuso.
Mas o que é um ângulo obtuso mesmo? Um ângulo obtuso é um ângulo com medida entre 90 e 180 graus. Então, no caso, um triângulo que tenha um ângulo com medida entre 90 e 180 graus é classificado como obtusângulo. Um detalhe importante: um triângulo retângulo possui apenas um ângulo de 90 graus, não pode possuir outro. E um triângulo obtusângulo possui apenas um ângulo obtuso, não pode possuir outro. Já no triângulo acutângulo, todos os três ângulos são agudos. E agora, iremos resolver dois exercícios envolvendo triângulos e perímetro. Número 1. Sabendo que o perímetro do triângulo abaixo é 30, determine a medida de x na figura abaixo. Então, observamos a figura. O perímetro é a soma dos lados da figura. Então, neste caso, vamos somar x mais 5 mais x mais 5 mais 2x, e isso será igual ao perímetro, que é 30. E agora resolvemos a equação. Ficamos com x mais 2x, igual a 30 menos 5 menos 5. X mais 2x totaliza em 4x. 30 menos 5 menos 5 fica 20. Então, temos 4x igual a 20. O 4 está multiplicando. Passa, então, dividindo. Ficamos com x igual a 20 sobre 4. E 20 dividido para 4 totaliza em 5. Portanto, x igual a 5. Número 2. Determine o perímetro do triângulo abaixo, sabendo que os lados destacados possuem a mesma medida. Então, temos o seguinte triângulo. Ele tem medidas 4x menos 4, 2x mais 8 e 15. Os lados destacados são o 4x menos 4 e o 2x mais 8. E como foi informado no enunciado, estes dois lados têm a mesma medida. Portanto, 4x menos 4 é igual a 2x mais 8. Agora resolvemos a equação. Tudo que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Ficamos então com 4x menos 2x igual a 8 mais 4. 4x menos 2x totaliza 2x, igual a 8 mais 4, que totaliza em 12. Ficamos então com 2x igual a 12. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Ficamos com x igual a 12 sobre 2. E 12 dividido para 2 totaliza em 6. Ficamos então com x igual a 6. Só que o enunciado não pedia a medida de x. Ele pede o perímetro do triângulo. Então, pegaremos este 6 e substituiremos no x em cada uma das expressões que representam as medidas dos lados. Então, temos o lado 4x menos 4. Trocando o x por 6, ficamos com 4 vezes 6 menos 4. 4 vezes 6 totaliza 24. Então, ficamos com 24 menos 4. E 24 menos 4 totaliza 20. Temos o outro lado, que tem medida 2x mais 8. Trocando o x por 6, ficamos com 2 vezes 6 mais 8. 2 vezes 6 totaliza em 12, mais 8. E 12 mais 8 resulta em 20. Agora podemos calcular o perímetro. Ficamos com o perímetro igual a 20 mais 20 mais 15. E 20 mais 20 mais 15 totaliza em 55.
Esse foi nosso vídeo sobre triângulos, mais especificamente sobre as características iniciais dos triângulos. Espero que tenham gostado e até a próxima!